Na rede de farmácias Deon, você cuida da saúde com economia e muito mais vantagens no cartão Fidelidade. Durante este mês de julho, na seção de vitaminas, separamos as melhores marcas para você reforçar a imunidade. No setor de fraldas na Deon, marcas conceituadas com preços de populares. Nas farmácias Deon, medicamentos de marca, genéricos e similares, têm preços imperdíveis. Nestas férias, aproveite o sol sem arriscar a pele. Protetor solar é na Deon, rede de farmácias Deon. O caminho da saúde. Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns e Petrolândia. Ganhar um carro é bom. E ganhar uma linda picape Saveiro 0 km mais 2 motos Honda Pop 110 de zerinho é bom demais. No quarto sorteio do Mandacaru da Sorte, tem uma picape Saveiro 0 km mais 2 motos Honda Pop 110 de zerinho só pra você. E mais, R$5.000 em dinheiro do primeiro ao segundo sorteio. E uma moto Honda Pop 110 de 0 km no terceiro sorteio. E 10 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte. E é na dupla chance de ganhar. E só custa R$10. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. Liga o rádio, tenha pra você, vai ver. Agora conta com a cirurgiã vascular, doutora Michele Chalegre, especialista no tratamento clínico e cirúrgico das doenças que afetam a circulação, tais como varize, trombose, pé diabético, entre outras. Realiza também ultrassonografia vascular, atendendo particular e convênio na Derma Clinic, Avenida Gonçalves Maia, em Garanhuns. Marque sua consulta pelo fone 999-884711 ou 3762-9863 e venha cuidar de sua saúde vascular. Doutora Michele Chalegre. Doutora Maria Celita, médica cardiologista, realizando consultas cardiológicas, eletrocardiograma, ecocardiograma, transtorácica e carótidas. Monitoramento da pressão arterial 24 horas e Holter 24 horas. Atendimento de segunda a sexta-feira no Hospital Perpétuo Socorro por todos os convênios do hospital. Marque sua consulta pelos fones 3762-2002 e 3762-2003. Felicidade é ter saúde, ter conforto e tranquilidade, ser bem recebido e bem atendido, se sente bem à vontade. Sua saúde pra gente é o que importa. Saúde levada a sério em Garanhuns. Hospital Perpétuo Socorro. Doutor Adérito Aquino, gastrohepatologia e endoscopia digestiva, realizando endoscopia digestiva alta e colonoscopia diagnóstica e terapêutica, realizando consultas das doenças do esôfago, estômago, pâncreas, intestino e fígado, especializado pelo Hospital Oswaldo Cruz, Instituto do Fígado e Transplante de Pernambuco. Consultas no Clesan, telefone 37620495. Exames no Hospital Perpétuo Socorro, 3762-2002. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro, a maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas, diagnósticos completos, marcação e realização de cirurgias. Equipe com 8 ortopedistas à sua disposição. Tudo num só lugar. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro disponibiliza atendimento clínico e cirúrgico para tratamento de fraturas em todas as especialidades ortopédicas como coluna, ombro, mão, quadril, joelho, pé e ortopedia pediátrica, além de possuir o mais completo centro diagnóstico por imagem, realizando ressonância magnética, raio-x digital, ultrassonografia, tomografia computadorizada, densitometria óssea e muito mais. O Núcleo Ortopédico do Hospital Perpétuo Socorro atende por todos os convênios do hospital. Informações e marcações 87 3762 2002. O Centro de Diagnóstico Perpétuo Socorro realiza exames de ressonância magnética. Aqui você dispõe de laudos de profissionais habilitados, de equipamentos modernos e confiáveis, ambiente acolhedor e climatizado. E o mais importante, uma equipe comprometida em dispensar-lhe um atendimento personalizado e humanizado. Marque seu exame pelo número 3762-3733. Hospital Perpétuo Socorro. Saúde levada a sério em Garanhuns. ZYD 252, 102,3 MHz. Rádio Marano FM Estéreo. Estéreo, Garanhuns, Pernambuco. Quarto Poder está no ar. Quarto Poder.
seu programa jornalístico, com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. É isso aí, meus amigos. 12h03 na 102,3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, o Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. E comigo, de segunda a sexta, ele diretamente de Belo Jardim, Felipe Barros. Felipe Barros. Fala, Felipe. Bom dia, boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano para mais um Quarto Poder. Hoje com algumas excelentes notícias para o dia, né, Matheus? Exatamente. Felipe, depois eu quero que você consulte sua conexão aí. Talvez não esteja das melhores hoje. Seu áudio eu me escuto bem pouco. Depois dá uma regulada aí. Mas, olha, ontem a gente via debatendo algumas coisas, por exemplo, a respeito do super pedido de impeachment feito por várias forças políticas, né? E o Yuri Hudson falava para a gente uma questão seguinte, né? Aliás, ele vai falar para a gente uma questão seguinte, de que provavelmente não vai ser tão difícil acreditar que haverá um super engavetamento, né? Difícil a gente ter uma perspectiva diferente dessa no atual momento. Eu não entendo, por exemplo, com partidos como o Partido Novo, que se diz tão inovador, né? Aderem, mas a bancada federal não adere o pedido do impeachment, né? Sabemos que todos os partidos são rachados, né? Mas alguém que se arroga ser o novo, ou se coloca como um novo, ou diferente de todos, não me parece tão diferente quando a gente vê na prática, né? A unidade partidária, ela realmente inexiste em todos os partidos. Não é diferente, por exemplo, no campo esférico da oposição, quando a gente vê, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que por vezes a então deputada federal Marília Reis quis colocar seu nome para disputas maiores aqui no estado de Pernambuco, enquanto a Nacional via uma aliança possível com o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e muitas vezes rifando o nome da candidata a governo, enfim. Não sei nem como foi que aceitaram ela disputar a Prefeitura do Recife no ano passado, tá? Enfim, problemas partidários a gente vê de fora a fora no país e o novo continua sendo velho, né? Nesse sentido, todos os problemas são iguais. Mas quem vai falar um pouco para a gente sobre esse super pedido de impeachment é o Yuri Hudson, mas isso só depois dos intervalos. Aí vamos aos intervalos agora e voltamos em instantes. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. A Marano está sempre ligada em você. Tem mais sucessos no ar, é Marano, pode crer. Se liga na Marano. Em Poção, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano FM. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Rapidinho, meus amigos, 12h07 na 102,3. Olha, lembrando que o Quarto Poder ele é multiplataforma, tá? Você vai encontrar o episódio de hoje, o programa de hoje, no YouTube. Fácil demais. youtube.com/QP Quarto Poder. É simples. Você vai encontrar lá, digita lá. Ou então, para ficar mais fácil, você vai colocar lá QP ou, por exemplo, Quarto Poder Entrevista. Aí fica mais fácil ainda que você vai
localizar, por exemplo, a entrevista que tivemos ontem. O Ivânia Porto, presidente da SIC, da Associação dos Comerciários de Caruaru, ela que falou sobre os projetos, enfim, sobre o Fórum Econômico que vai acontecer nos próximos dias 7, 8 e 9, falando sobre cidades inteligentes, modernização do setor público, avanço no setor comercial, melhorias, né, no ambiente de negócios, enfim, emprego e renda na veia, tá? A gente às vezes fala de uma maneira mais complicada, mas em resumo é isso, tá? Emprego e renda. Quem gera emprego e renda é o setor de serviços, no Brasil afora. E não tratamos aqui dos grandes empresários, não, tá? É óbvio que a SIC tem em seu leque de associados os grandes industriais, enfim, o setor têxtil ali de Caruaru e da região está associada à SIC, mas quando a gente vai falar de 1.300, não sei, acho que 1.800 associados, que ela citou mais ou menos, vocês vão poder conferir de maneira mais assertiva vendo a entrevista no YouTube ou no Spotify, no Deezer já está disponível também, ela falando lá sobre os desafios, né? Porque quem foi mais atingido é o cabeleireiro, cara, lá do seu bairro. O cara que tem um pequeno ponto de negócio, por vezes ele tem um salão, tem mais algum funcionário junto com ele. Como é que esse cara pagou as contas? Como é que esse cara teve acesso a crédito? Como é que esse cara está lidando com esse momento da pandemia? Porque ele, de fato, quem é o pequeno lutador, tá? Não precisa nem ser a palavra empreendedor. Ele é o pequeno batalhador do dia a dia. É o famoso pagador de boleto. Então, para ele, esse momento foi muito difícil. E, assim, vamos colocar aqui atividades mais diversas possíveis. Esse é setor ligado a serviços às famílias, tá? Que é o que mais sofre. Porque, por exemplo, a gente pode ir no setor de eventos, que também trabalha prestando um serviço público, às vezes público, tem o setor de eventos públicos, como foi o caso do Festival do Inverno, que não teremos, né? E o São João de Caruaru não ocorreu. E assim, tudo isso desequilibra de forma geral a cadeia de formação de renda e emprego, né, na nossa região, que de fato não é o forte, um setor tão industrial. Talvez o que se coloque dentro de uma indústria seja o pequeno agro da nossa região, mas aí são outras conexões que a gente faz para entender que não a SIC. A SIC nesse setor ela mexe com comércio, indústria e serviços. E a gente viu que não está fácil, né? Quando a gente vai tomar crédito, as medidas para que você apresente uma garantia são muito pesadas e, enfim, o crédito fica muito retido, é muito difícil chegar na ponta de quem mais precisa e, assim, deixando o mais claro possível, são batalhadores, né? A gente tem que render aqui minhas homenagens a todos aqueles que dão emprego na nossa cidade, geram emprego na nossa cidade e de que fazem da melhor maneira possível, das tripas coração, para não deixar as pessoas desempregadas, enfim, tentar manter o máximo possível o alimento das famílias no dia a dia. Mas falando sobre um problema político, o Yuri Hudson ele aponta para nós que o super pedido de impeachment deve ser engavetado pelo presidente da Câmara. Mais um, tá? 127 pedidos. Com a palavra, o Yuri Hudson. A semana termina com denúncias relativas à vacina envolvendo o governo federal e com a expectativa de protestos contra o presidente da República em todo o país neste sábado. Turbinando este enredo de denúncias, CPI e pressão política, tivemos a apresentação do chamado super pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Em 217 páginas, mais de 700 entidades e políticos listam 23 supostos crimes cometidos por Bolsonaro. O super pedido engloba os mais de 120 pedidos de impeachment já protocolados e engavetados. E pelo que sinalizou o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, esse super pedido terá o mesmo destino. Impeachment não se faz em cima de depoimentos. Está aí a confusão. Um dá um depoimento de um jeito, outro dá um depoimento do outro. Um dia tem uma situação, no outro dia a situação se reverte. Então, impeachment, como eu disse, em cima de discurso. Impeachment em cima de materialidade e disposição política, o que não se apresenta nesse momento, nem fora nem dentro do Congresso. Deputados de esquerda, centro, de direita e até do PSL, partindo por onde Bolsonaro foi eleito, assinam e defendem o impeachment do presidente. O deputado Kim Kataguiri, do DEM, por exemplo, sustenta que o atual mandante
cometeu crimes de responsabilidade. Que são todos justos, que todos possuem a sua causa legítima. Na última quinta, Bolsonaro ironizou o superpedido de impeachment em uma live. Que assinaram, gastaram tinta na caneta deles, né? Assinaram o impeachment super impeachment. Eu estou dando risada ali com esses dois otários. Super impeachment. Faltou você de trazer aqui as acusações, né? Genocida, não usa máscara, tá grave, hein? Não usa máscara, fez motociata. O andamento de um impeachment depende da admissibilidade inicial do presidente da Câmara. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Olha aí, Felipe, é complicado, né? O presidente da Câmara, enquanto ele tiver algo para sugar do governo, ele não vai abrir impeachment nenhum, mesmo com a aprovação do presidente passando pela faixa dos 23%. Ontem a gente viu uma pesquisa em que é o pior momento político para o presidente. Então, ele falou que precisa de um fato político para ser apresentado a várias, pois de fato o impeachment é um crime dentro da jurisdição política e dentro da Constituição, né, das regras do jogo brasileiro. Já foram inúmeras vezes cometidos pelo presidente, mas segundo a visão do atual presidente da Câmara, não é necessário. E a gente sabe muito por quê, como é que se joga esse jogo, né, Felipe? Exatamente, Matheus. Você me ouve bem agora? Ouço muito bem, agora sim. Excelente. Então, resolvemos a questão técnica. Vamos lá. Exatamente, a sua visão está correta, né? O Arthur Lira, enquanto ele tiver aí o que sugar do governo federal, não vai sair pedido de impeachment nenhum, né? Então, a semelhança do que ocorreu aí no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, quando o Cunha não teve seus desejos ali atendidos, né? A gente sabe o que aconteceu. Ele deu início ao processo de impeachment e deve seguir o mesmo padrão aí com Arthur Lira, tendo em vista que ele foi apoiado desde o início aí da sua campanha para o presidente da Câmara pelo presidente da República, né? Inclusive que ajudou muito em sua vitória. Eu não sei se ele ganharia sem a ajuda do Jair Bolsonaro. Então fica claro para mim, né? Lógico que o governo está ficando cada vez mais fragilizado, as pesquisas mostram, as pressões da sociedade também mostram isso, né? Isso aí é inegável. Algumas pessoas não querem enxergar isso, dizem que isso não existe, que é uma mentira, mas isso é fato, né? A gente consegue ver nas ruas, as pessoas estão indignadas com várias atitudes aí do governo federal, e agora, né, a gente deve comentar isso também com denúncias mais fortes de corrupção dentro do governo, ficando assim, cada vez mais claro, né? Então fica difícil de sustentar um governo assim, mas como eu disse, né, enquanto ele tiver o que negociar com o Arthur Lira, eu acredito que o impeachment não vai sair. Né, porque assim, as pessoas, amigos nossos assim, que até aderem o partido, o bolsonarismo, vamos dizer assim, bicho, eu respeito a opinião e a posição de todas as pessoas, mas assim, se as pessoas fossem, eu vou citar um nome aqui, tá? Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Partido Novo do Rio Grande do Sul, 430 mil votos, enfim, infinidade de coisas que colocam de fato ele como o deputado mais votado do Rio Grande do Sul. Ele, quando teve a opinião dele de bater no PT e teve a oportunidade dele nos crimes que o PT cometeu, por exemplo, ele teve o respaldo da sociedade. Eu não entendo como agora, quando é do lado, teoricamente, do qual ele apoiou, ele não faça da mesma maneira. Assim, não pode ter rabo preso, amigo. Desculpa, mas não pode ter rabo preso. Você está com medo de perder voto? Eu faço das palavras de Daniel Coelho as mesmas palavras agora, nesse momento. As minhas palavras. Se é para perder a eleição, perca com honra. Não rasgue sua honra, não rasgue um legado político que o elevou à cadeira de deputado federal. Você já se posicionou várias vezes contra erros e crimes cometidos das gestões passadas. Você nunca se envergou contra
a má gestão pública, o desvio, encher de general e de gente que não tem a capacidade técnica para estar à frente de uma estatal como a Itaipu, que está colocando agora a gente em risco a Laninha nos coloca, né, em risco de planejamento hídrico para que a gente possa ter energia, tudo é gerado a energia. Aí quando você abre uma privatização, por exemplo, como a Eletrobras, você empurra um monte de penduricalho lá dentro, que se torna impossível. Cadê a defesa da forma mais correta possível das coisas certas? Né? Uma privatização correta, com desenho adequado, de longo prazo, projetos, planos para que não aconteça mais problemas. E está piorando a situação fazendo o que já foi feito antes. Desculpa falar, mas quando a gente vê casos, por exemplo, de rachadinha, a gente aponta aqui, o que ficou de diferente do para trás? Eu não vou me juntar com o Centrão. Meu amigo, o líder seu de governo é Ricardo Barros, líder de um partido de centro, o Progressistas. O PP, ele é base aqui de Paulo Câmara, aqui em Pernambuco, e ele é base de Bolsonaro no cenário federal. Se ele é base no cenário federal e ele é base de Paulo Câmara, e Bolsonaro coloca um cara desse como líder, assim, qual a diferença? É basicamente a mesma forma de governança que todo mundo fez. Então eu vou dizer o seguinte, eu não vou fazer o que todo mundo faz para todo mundo não voltar ao poder? Eu acho difícil, sabe? É difícil compreender. Alguém que disse que se pegasse o filho roubando, colocaria na cadeia. Flávio não é mais nada, ele é um peso morto no Senado, não tem voz mais ativa de nada, não se desmoralizou, como toda a política carioca já se desmoralizou a cenário nacional. E vai adiante, vai seguir nesse rumo, é desse jeito que vocês são o diferente, o novo. O que se prometeu em 2018, em nada foi cumprido, né? Em nada. Eu acredito que ele tem feito, alguns deputados têm feito cálculo político, né, Matheus? Exatamente o que você falou, né, em questão de voto, né, medo de perder voto. Mas assim, eu acho que, na realidade, a queda de popularidade do Bolsonaro tá clara, é evidente, né? Então, quando você assim, gruda a sua imagem a de Bolsonaro, com certeza, se ele está perdendo popularidade, você também vai perder popularidade. Isso é uma coisa assim, natural até. Então, realmente é um cálculo difícil de entender, né, como eles estão fazendo isso, mas e também ficando cada vez mais claro, né? Você falou aí do senador Flávio, né, que ele falou do filho, mas eu acho que o filho aprendeu com o pai a fazer a rachadinha, tá? Não foi... inclusive, os áudios que surgiram, que são novos, né, falando a respeito dessa questão da rachadinha, né, da Ana Teles, salvo engano, Ana, bem, não lembro agora o sobrenome dela, que era assessora de Bolsonaro por muito tempo, depois passou a ser assessora de Carlos Bolsonaro e agora, por fim, foi assessora de Flávio Bolsonaro durante 8 anos, e os áudios que vazaram dela deixam, assim, evidente que o líder dessa família é, de fato, o Jair Bolsonaro, né, como todo mundo enxerga. Então, o líder desse esquema também seria o Jair Bolsonaro. Esses áudios são... Não sei se você teve a oportunidade de ouvir, acho que todo mundo teve, né? Foi bem publicado. Bem, isso aí, lógico que ele vai ter o direito à ampla defesa, se defender desse áudio vazado aí, né? E realmente se posicionar a respeito disso, mas, a meu ver, é uma denúncia muito clara e muito forte, né? Para ele se desvincular disso vai ser muito difícil. Pois é, tá complicado. A gente ontem estava observando, se você tocou, né, numa questão do cenário nacional político, na queda de popularidade, né, e houve os protestos lá. Mas daí, amigo, assim, deixa eu te falar, tá? Os movimentos que organizaram os protestos falaram que vão abrir, não vão abrir nada. Tá? A verdade é que não vão abrir nada. Ninguém vai abrir sindicância nenhuma para apurar nada, porque é feito com o respaldo das pessoas que ali estão.
as massas organizadoras, não falo do cara que vai voluntariamente ali, que muita gente foi voluntariamente, mas as massas organizadoras sabem que atende a uma agenda o quebra-quebra. Sabe que atende a uma agenda o quebra-quebra. Aconteceu isso em 14, foi em 15, no período do impeachment, e acontece agora de novo. Assim, mas quem fala para nós um pouco desses protestos é a Carolina Cassola. Uma palavra, a nossa jornalista Carolina. Manifestantes foram às ruas neste sábado mais uma vez para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro e em defesa da vacinação contra a Covid-19. Foram registrados atos pacíficos em todos os estados e Distrito Federal, em pelo menos 120 cidades brasileiras e em dezenas de capitais europeias. Esse foi o 3º ato nacional contra o governo. Ele foi antecipado depois de denúncias na última semana de corrupção e propina na compra de vacinas durante a gestão federal. Para Cláudio Couto, cientista político e professor adjunto do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, esse novo protesto teve um peso importante no processo de desgaste do presidente da República, não só pela questão das novas denúncias, mas pela ampliação do movimento nas ruas. A participação nas manifestações de setores políticos à direita, ou mais à centro-direita ou ao centro, né, que estiveram lá, manifestantes do PSDB, do Livres, esses manifestantes também têm importância porque mostram uma tendência de ampliação do movimento para além daqueles que os vinham convocando, localizados mais à esquerda. E claro que movimentos desse tipo, que podem culminar no afastamento do presidente por um processo de impeachment, sempre se nutre de forma importante da ampliação do movimento. As mobilizações populares devem pressionar o Centrão e, inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, para dar andamento às dezenas de pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Se o preço que o próprio Centrão paga para dar sustentação a esse governo superar o preço que cobra desse governo para lhe apoiar, não vale mais a pena e a tendência é que o Centrão abandone o barco, como sempre faz. Se o Arthur Lira, junto com os demais membros do Centrão, perceber que para ele também começa a se tornar custoso proteger esse presidente, talvez aí sim ele veja a necessidade, inclusive, de dar andamento a um dos vários pedidos de impeachment que estão lá. Um crime de responsabilidade já é suficiente para afastar um presidente por impeachment. Segundo o cientista político, o cenário para as eleições de 2022 tende a ser cada vez mais desfavorável para Bolsonaro. Isso fortalece o ex-presidente Lula e a possibilidade de surgir uma terceira via de candidatura. Eu aposto muito mais numa direita moderada que roubaria eleitores insatisfeitos com o bolsonarismo, de perfil mais à direita, mas que já não aceitam mais o andamento das coisas sob o governo Bolsonaro e poderiam migrar para essa outra candidatura. Eu acho isso o mais provável, claro, se houver essa candidatura e também, claro, se de fato o desgaste do Bolsonaro ocorrer. De acordo com Cláudio Couto, a bandeira do voto impresso, defendida pelo presidente da República, já foi abandonada por muitos partidos e também é um ponto que o enfraquece. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Complicado, né? A gente vê alguns movimentos aderirem ao super pedido de impeachment, mas na rua as pessoas não... os grupos, enfim, os mais radicais, queimaram bandeira até do Bruno Covas, não respeitaram nem o luto ainda familiar de que as pessoas podem se protestar de maneira pacífica, colocando o seu ponto de vista de discordância, né? Mas, enfim, a gente tenta seguir adiante, né? Esse país é bastante complicado e a leitura única de um impeachment eu acho muito difícil, mas acredito que durante as eleições, talvez, as pessoas possam ver outras vias, tá? Que não, o passado também não tem nada a acrescentar, em meu ponto de vista pessoal, tá? O passado não tem nada a acrescentar, respeito quem acha que sim. Eu gostaria que os três lados da moeda, nesse sentido, né, centro, esquerda e direita, tivessem novas opções, tivessem novas visões de mundo, elegessem para si novos representantes, né? Buscassem, de fato, quem trabalhou durante seu período de mandato, enfim, no legislativo, no próprio executivo, busquem outras concepções, tá? Há sempre uma nova alternativa, tem um amigo meu que diz, há sempre uma luz no fim do túnel, então a gente poderia ver de fato uma postura diferente, né? Mas isso e muito mais a gente trata depois dos intervalos.
Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Se você quer alegria, Amarano é o lugar. Rádio Amarano. Rádio Amarano. Ficou gostou? Marano FM. Todo mundo ouve, inclusive seus clientes. Anuncie com a gente. 87 3761 1622. Amarano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder, Quarto Poder. Matheus Fernandes. De volta, meus amigos, 12h29, Quarto Poder sempre analisando de maneira crítica o cenário nacional. Não é tão simples assim, mas o pessoal às vezes esquece que a gente está passando por um momento muito difícil, né? E a Janaína Oliveira, ela falou, bom, eu já tinha citado isso aqui rapidamente, mas, de fato, a Janaína Oliveira, ela tinha pontuado para nós e que a Polícia Federal indiciou Renan Calheiros por suposta propina na Odebrecht. É o que acontece. Bom, eu já tinha pontuado aqui, mas é o que acontece, meus amigos. Quando você pega uma CPI que é para investigar as atrocidades que possivelmente tenham sido ocasionadas por má gestão do governo federal, mas você coloca na mão de um senador que é notoriamente complicado com a justiça, sabe? Enrolado em tudo que foi esquema de corrupção até hoje. O cara já foi investigado, já foi punido certas vezes, mas continua no Senado Nacional por escolha do povo alagoano. Meus amigos, votem melhorzinho, né? Ajuda a gente aí. Collor de Mello e Renan Calheiros. É isso mesmo, Alagoas? Democracia é isso, né? A palavra, Janaína Oliveira. A Polícia Federal indiciou o senador Renan Calheiros do MDB de Alagoas. As acusações são de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o senador é acusado de receber R$1 milhão da Odebrecht em troca do apoio a um projeto do interesse da empreiteira no Senado. Na época, Renan Calheiros era presidente da casa. A propina teria sido paga em 2012 em dinheiro vivo para o motorista de um suposto operador de Renan. A PF enviou o relatório com as acusações ao Supremo Tribunal Federal na sexta-feira. O documento também será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que decidirá sobre a representação de denúncia contra o parlamentar. O senador Renan Calheiros negou ter recebido pagamento e vê retaliação por sua atuação contra o governo na CPI da Covid. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Quarto Poder, Quarto Poder. Pois é, meus amigos. Renan Calheiros como um dos líderes ali à frente da CPI, desculpa, mas essa não me desce, não dá, assim, tem muita gente mais qualificada, apesar que o Senado também nessa coisinha de limpinha, né, mas é muito melhor do que a Câmara de Deputados Federais. Aí, de fato, a gente ainda está num beco sem saída, né, Felipe? Só fazer uma pequena observação aí, Matheus, em relação a isso, para ficar claro para o ouvinte que, nesse caso, esse indiciamento, né, teria que passar pelo crivo do STF, porque eles já, em sua jurisprudência, eles já definiram que eles têm que aprovar, né, qualquer movimento nesse sentido contra senadores e deputados federais, né? Ou seja, eu vejo muita perpetuação da impunidade, né? A gente não julga, então todo mundo é inocente, então realmente isso é complicado. E fazendo a correção no que eu falei, Matheus, eu falei Ana, né, o nome da
da assessora do Bolsonaro, na verdade é Andréa Vale, que é, inclusive, ex-cunhada de Jair Bolsonaro, ou seja, uma pessoa que seria muito próxima a ele, né? Inclusive, aproveitando, Matheus, que estamos aqui ao vivo com nossa deputada Priscila Krause, e eu gostaria já de introduzir ela aqui na nossa conversa. Muito boa tarde, Priscila. Seja muito bem-vinda ao Quarto Poder mais uma vez. Boa tarde. Priscila Krause. Agora sim. Gostou da Agora nova sim. vinheta? Foi, gostei. Toda vez eu me adianto a vinheta. Eu vou botar um post-it aqui no meu computador. A vinheta. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos ouvintes. Hoje, nosso Lucas continua meio derrubado, né? Mas já ele... Ontem, inclusive, eu também estava um pouco ruim da garganta por conta dessa friaca que está aqui em Garanhuns, fazendo 18 graus todos os dias. Eita. Aí preparei um melado lá de gengibre para a voz aguentar. E quer, Lucas? Eu disse, não, tô aqui falando que nem o Bob Esponja, pô. E Lucas é o único que tem, do programa, é o único que tem voz de radialista mesmo. Então vamos esperar ele se curar completamente aí para não danificar esse bem aí que a gente tem, né? Eita, é mesmo, minha gente. Lucas tem que cuidar da voz dele, senão prejudica todo mundo. Pois é. Pois é, deputada, eu vi que a senhora estava tratando, e segue tratando, né, de algumas coisas relativas à Compesa. A Compesa, meus amigos, que, assim, por mais boa vontade que a gente se tenha de defender ou de falar em qualquer coisa sobre a Compesa, deve muito ao povo pernambucano. O serviço não é bem prestado. A gente gostaria que o cenário fosse totalmente diferente, que eu estivesse aqui elogiando, mas eu sei que tem muita gente que trabalha muito bem lá na Compesa, mas, de fato, de forma geral, não atende às demandas. Talvez seja um modelo ultrapassado que a Compesa adota em sua prestação de serviço. Enfim, é necessário investimentos, é necessário renovação, é necessário tanta coisa que, por exemplo, em Garanhuns, tá? A gente pontua aqui de forma bem clara, a gente estudou ano passado, durante a campanha do Felipe, não é novidade nenhuma, para todo mundo sabe que é público, a gente esteve na campanha do Felipe, e a gente viu que para que Garanhuns tivesse acesso a total saneamento básico, seriam levados 47 anos. Quantos de nós tem 47 anos à frente de vida? Acho muito complicado, né? Mas pelo que eu percebo, conversei com o Antônio Coelho aqui semana passada, acredito eu, deputado estadual ligado lá ao Sertão, e ele falou que é diferente lá. Falou que a prestação de serviço ainda é muito precária, atinge-se muito pouco. Um dado relevante aqui que a gente pode levantar da Compesa é que 50% da água de Garanhuns se perde. Não é nosso. Está dado, lá são dados oficiais. Não tem o que fazer. Você contra os dados, a realidade exposta? Difícil, triste realidade. Uma cidade que tem muita água, triste a realidade. O preço da água não é tão absurdo, mas acaba encarecendo ainda mais o bolso do contribuinte. Mas a gente vê que, assim, podia ser mais bem tratado, né? As condições para que o desenvolvimento da nossa cidade garanhuense cresça e que a sociedade tenha um futuro melhor, passa pelo saneamento básico, não é diferente de qualquer lugar do mundo. E, assim, não sei, eu sinceramente não tenho muita fé na melhoria da Compesa. O deputado, fique à vontade para fazer suas considerações, enfim, falar do que a senhora vem debatido na Câmara Legislativa do nosso estado, de como tem sido essas questões da Compesa. Pois Matheus, e aí você fez uma ressalva importante, não se trata dos funcionários da Compesa, porque são servidores, em sua maioria, extremamente competentes e dedicados. É um problema realmente de priorização e de gestão. A gente queria, de fato, que a Compesa fosse diferente, mas não se trata nem de uma implicância e nem de um factoide. Basta, inclusive, ver programas de rádio, ouvir programas de rádio no estado inteiro, onde as pessoas têm voz e têm a possibilidade de reclamar. A Compesa é a grande campeã das reclamações. Para se ter uma ideia, isso não é privilégio
digamos assim, né, do interior do estado ou de regiões específicas. Você tem problemas dentro do Recife, dentro da região metropolitana, inacreditáveis. Eu ontem estava visitando o Alto da Bica, na região norte aqui do Recife, e assim, lá a gente tinha uma demanda muito antiga em relação ao abastecimento da água. E, para vocês terem uma ideia, depois de várias visitas à Compesa, depois de vários requerimentos, enfim, de alguns discursos especificamente direcionados para aquela região, eu cheguei lá e o pessoal estava muito feliz, porque a água estava chegando pelo menos uma vez por semana, porque antes passava 2, 3 meses sem a água chegar nessa região. Então, isso é uma questão, enfim, generalizada e que, por exemplo, este grupo político que está aí, faz 20 anos que ocupa o poder, faz 20 anos que está à frente da Compesa e não conseguiu mudar a realidade do povo pernambucano. Pelo contrário, Pernambuco tem um atendimento, uma média de atendimento de esgoto de 28,35% da população, enquanto a média brasileira é de 54,06%, o que já é uma média muito ruim, a média brasileira. Pernambuco é metade disso, o que é uma verdadeira vergonha, entendeu? E impressionante que quando as coisas são, de certa forma, geridas pelo Estado, elas não andam, né? O governo se gaba muito de ter em curso a maior parceria público-privada na área de saneamento, que é a famosa PPP da Compesa, que tem como meta, aliás, que já foi, inclusive, do ponto de vista do tempo, alterada várias vezes, prolongada, né, mas que tem como meta sanear a região metropolitana, e nesse período e nos últimos anos, o Recife conseguiu sair de uma situação muito ruim e de muita vergonha do ponto de vista das 100 maiores cidades do país para uma situação mais vexatória ainda. O Recife ocupava a posição de 75 e agora está ocupando a posição de 81. É realmente impressionante a falta de gestão e de prioridade. E aí, por que esse assunto veio à tona? No ano passado, em agosto, setembro do ano passado, foi aprovado lá na Assembleia, sem contar com o meu voto, um projeto de lei enviado pelo governador que teve como objetivo, em tese, atender ao que determinava o novo marco do saneamento. A lei federal, que o PSB foi contra, os deputados do PSB votaram contrários a ele, inclusive o atual prefeito do Recife, João Campos. O PSB, que tem o governador Paulo Câmara como vice-presidente, ajuizou uma ação no STF contra o marco do saneamento, que tem como objetivo mudar essa lógica perversa do saneamento no Recife e levar essa condição de melhoria para a população mais vulnerável, né? O que dá um diferencial enorme na qualidade de vida das pessoas, tendo como um rebate direto a questão da saúde, enfim, da dignidade, de fato, das pessoas mais pobres. Então, o PSB foi absolutamente contra, ajuizou uma ação contrária e fechou questão, votando toda a sua bancada contra esse projeto. E aí, a gente viu em Pernambuco uma mudança de postura e um assodamento para aprovar esse projeto ano passado, que dividia o Estado em micro-regiões, tendo como lógica a estruturação física, né, de adutoras, enfim, e naquele tempo a gente disse, está errado, falta várias coisas nesse projeto de lei, falta estudos técnicos que
que indiquem a viabilidade dessas micro-regiões. Falta o atendimento ao Estatuto da Metrópole no que diz respeito à gestão compartilhada, enfim, que coloca para os municípios uma responsabilidade importante nessa gestão do interesse local e do interesse regional, né? Enxerga os municípios como atores e não como atores principais e não sob a tutela do Estado, que nem sempre atende a esses interesses regionais, enfim, e que enxerga um modelo de governança que a gente precisa assumir definitivamente no Brasil, que vê os problemas e as soluções a partir de fronteiras geográficas, né? Por exemplo, não dá para a gente achar que o problema de resíduos sólidos de Garanhuns vai ser resolvido dentro de Garanhuns, que o problema da mobilidade de Garanhuns vai ser resolvido sem levar em conta as movimentações de municípios vizinhos que, enfim, que trazem seus munícipes, seus habitantes, para serem atendidos por serviços que são prestados em Garanhuns. Não dá para pensar num desenvolvimento econômico de Garanhuns sem levar em consideração todas as cadeias produtivas da região e as vocações regionais, enfim, e isso é uma coisa que é levada em consideração, que é prevista no Estatuto da Metrópole e tem que estar previsto nesse novo arranjo de saneamento, né, onde você vai poder trazer a iniciativa privada. Primeiro, você vai obrigar que o processo de escolha dos prestadores de serviço seja por licitação, né, e não por contrato de adesão. Você vai abrir a competição, então você vai obrigar, ninguém está excluindo as empresas estatais, mas a gente vai obrigar, a partir de então, que as empresas estatais estejam dentro de uma excelência tecnológica e de uma excelência de gestão para competir com a iniciativa privada, tanto que o governo do Estado manda também para a Assembleia, concomitantemente, um projeto de lei que aumenta o capital social da Compesa, isso é fundamental, o capital social vai para 10 bilhões. Nós perguntamos à secretária Fernanda Batista e à presidente da Compesa, Manuela Marinho, como se daria essa integralização desse capital social, se por aporte do seu acionista majoritário, do seu dono, que é o governo do Estado, por abertura de cotas na Bolsa de Valores, enfim, por tomada de empréstimo. Nós não tivemos a resposta, porque esse plano de abertura, de integralização desse capital não está pronto, é uma coisa que a gente vai precisar, é uma coisa que é necessária, mas é uma coisa que a gente vai precisar acompanhar, né? E, bom, eu estava dizendo que o governo aprovou essa lei no ano passado e manda, em regime de urgência, novamente, para a Assembleia, um outro projeto de lei desfazendo essa lei mal feita, né, e tentando remendar. E, na minha opinião, incorrendo novamente em vários erros. Primeiro que se teve muito tempo, ou tempo suficiente, para se fazer uma coisa bem feita. Nós reclamamos também lá atrás da falta de participação dos municípios. Se fez em 2 dias, audiências públicas e em 1 semana, 10 dias, um processo de escuta pública, que eu tenho os meus questionamentos se foi efetivamente eficiente e se houve uma participação efetiva, né, dos municípios, e se foi dado, de fato, se foi feito um trabalho de sensibilização junto aos prefeitos da importância de se participar. Mas se cumpriu formalmente essa etapa. Essas escutas foram feitas a partir da 2ª quinzena de maio e as audiências públicas no dia 7, 8 e 9 do mês de junho. E depois o projeto enviado de maneira, para mim, continua assodada, porque existe na lei um prazo legal, que é até o dia 16 de julho, que se os estados não tiverem com esse arcabouço feito, preparado,
essas diretrizes serão feitas pelo governo federal. Eu também tenho minhas dúvidas se de cima para baixo, se o governo federal teria condições de fazer isso de uma maneira a contento. O problema é que o governo do estado não fez o seu dever de casa. E aí, o que é que a gente tem hoje lá na Assembleia? Um projeto de lei que prevê a divisão do estado em apenas 2 micro-regiões, a região do Sertão, a micro-região do Sertão e a micro-região, até o nome é estranho, RMR Pajeú, né? Então, assim, que engloba 157 municípios do Sertão do Pajeú, a região metropolitana do Recife, e que não nos foi apresentado, né? Portanto, eu acho que se não foi apresentado, não existe, mas não nos foi apresentado estudos de viabilidade dessa divisão, né? E um modelo de gestão compartilhada que fere os princípios do Estatuto da Metrópole, que não entrou, o Estatuto da Metrópole não entrou no raciocínio, na lógica governamental do PSB. Não entrou. O PSB não estimula, não faz e não quer a gestão compartilhada, porque não quer perder o chicote em cima dos municípios. Então, a gente tem uma divisão, por exemplo, pegando a micro-região Pajeú, RMR, que é composta por 57 municípios, mais o governo do estado. O governo do estado tem 40% dos votos, do poder dentro, e, para sempre, amém, o presidente desse colegiado será o governador do estado. Deputada, só para a senhora já emendar aí, fazer uma perguntinha, como é que a senhora visualiza a privatização da Compesa? Porque aí solucionaríamos essa questão da interferência estatal, né, de estar na mão do governador, ele usa como cabide de emprego, usa como ferramenta eleitoral, inclusive, se achar interessante. E no meu ver, minha opinião, eu acho muito interessante a ideia de privatização. Eu queria que a senhora comentasse um pouco essa possibilidade. Ela é de capital misto, se não me falha a memória já, né? Mas ela 99% do governo do estado. O governo do estado tem o domínio completo sobre a Compesa, entendeu? Então, assim, ela é uma estatal, e é uma estatal, inclusive, a despeito do serviço que presta, ela é uma estatal extremamente lucrativa. Vem sustentando, né, o governo atual com aportes financeiros que não são ilegais, tá? Só fugiram à lógica dos últimos anos, mas com aportes extra-orçamentários, né, com o recolhimento dos dividendos por parte do governo do estado no lucro da Compesa, vem socorrendo, inclusive, para o pagamento da folha, mas presta um péssimo serviço à população. E aí, veja, Felipe, antes de entrar especificamente nessa questão da privatização ou não da Compesa, que essa é uma discussão absolutamente pertinente, a gente precisa debater esse modelo que Pernambuco está adotando para burlar a essência do marco regulatório do saneamento, né? É impressionante, e eu disse isso na reunião da Comissão de Legislação e Justiça, quando a gente fez essas ponderações, e aí eu vi vários deputados da base do governo, do PSB, inclusive, com discursos completamente diferentes daqueles que foram adotados no ano passado, durante essa discussão, né? Falando da simbologia social e solidária, né, dessa mudança a partir do marco regulatório do saneamento para atender a população mais vulnerável. Veja,
Primeiro, era uma coisa que era o bem contra o mal, nessa discussão, ano passado. Foi usado, inclusive, de maneira eleitoral, fugindo a uma honestidade intelectual inacreditável, né? A forma como o PSB usou, né? Então, quem for votar, quem for favorável ao marco do regulamento, está querendo privatizar a água, está querendo... Enfim, o demônio contra Jesus Cristo e todos os anjos do céu. É, né? Que é um contrassenso, né, deputada? Que a gente já tem que pagar pela água. Já paga. Porque hoje a gente paga caro por um serviço que não é prestado. Ponto. Né? Assim, você paga por esgoto sem ter esgoto. Você paga por água sem ter água. Né? Então, assim, as pessoas precisam se dar conta disso. Hoje, a população pernambucana paga por um serviço que não é prestado. E paga caro. Paga caro. Uma outra questão é que a fórmula de aumento da tarifa da Compesa, ela é uma fórmula absolutamente injusta e é modificada, inclusive, de maneira arbitrária pelo governo do Estado. As metas, elas não são batidas. Matheus falou em relação ao desperdício da água. E não é só o desperdício da água, é o sistema todo, que ele tem uma taxa de não aproveitamento e de desperdício muito alta e acima também da média do país, que é uma média muito ruim. O Brasil tem uma média muito ruim nisso, e Pernambuco é muito pior, entendeu? Então, assim, a gestão da água em Garanhuns, no Agreste, aí vem aquele discurso, mas o Agreste pernambucano é a área mais árida, com a menor oferta de água por habitante no planeta, tudo isso é verdade. E exatamente porque tudo isso é verdade, que requer uma gestão muito mais comprometida e muito mais eficiente, porque nós temos um desafio real. Então, assim, Garanhuns, do ponto de vista de água, é um oásis comparado a outras áreas do Agreste. Se a gente for para o Agreste setentrional, né? Então, e aí a gente precisa discutir exatamente esse modelo. E o PSB precisa enfrentar essa questão. Não enfrentou em relação à Copergás e não quer enfrentar em relação à Compesa. E aí não responde, por exemplo, vai abrir para a Bolsa? Não responde, eu não fui respondida, porque a pergunta foi muito óbvia. Não, estamos fazendo plano, não sabemos e tal. Só que tudo isso são indícios de que isso passa, sim, pelos planos do governo do Estado, mas são planos muito secretos, porque vai de encontro, né, aos dogmas que são estabelecidos pelo PSB, pelo governo que se diz socialista, pela esquerda brasileira, pela esquerda pernambucana, por essa esquerda caviar, e que, na verdade, torcem o tempo inteiro para que isso passe. Então, assim, por exemplo, reforma da Previdência. O PSB, o governador Paulo Câmara, tinha um discurso, o PT, todos os partidos davam faziam um verdadeiro discurso irresponsável e dormia rezando para que essa reforma passasse pelo Congresso. Entendeu? Então, assim, e assim foi também com o marco regulatório, e assim é em Pernambuco. Pois é, deputado, é outro contrassenso aqui, né? Vou até complementar o que a senhora falou, que, por exemplo, se realmente nós temos uma oferta baixa de água aqui na nossa região, então nós deveríamos fazer o saneamento bem feito, né? Reutilizar essa água. E não é o que acontece. Garanhuns está abaixo da média de Pernambuco, Garanhuns tem 10% somente da sua área saneada, e aí a gente vê outro contrassenso, né? Porque se a gente tem esse baixo índice, então a gente tem que investir em saneamento, a gente tem que reutilizar nossa água, e a gente tem que preservar os nossos mananciais, o que não está acontecendo. Pois é, e aí você tem que dar para isso uma voz ativa aos municípios,
para que os prefeitos assumam essa responsabilidade, sabe? Por outro lado, também, isso devia ser uma briga ou uma luta muito contundente dos prefeitos, que abrem mão desse poder, porque, de certa forma, claro, não são todos, mas, de certa forma, é muito confortável você ter uma responsabilidade dessa colocada para o governador, e o problema aqui é porque o governador não resolve. Não, os municípios precisam assumir esse protagonismo. Mas aí o que é que acontece? Né? Você tem uma articulação política que cala, de certa forma, esses municípios, e, por outro lado, você tem na legislação uma proposta, você tem um impeditivo. Um município que queira apresentar um plano de viabilidade e, em conjunto, consorciado com outros municípios, para sair dentro dessas micro-regiões, precisa da autorização, tudo bem, agora com a proibição de outorga, de cobrança de outorga pela exploração da água, do serviço de esgoto, através das concessionárias, com uma desculpa absolutamente ultrapassada de que essas outorgas, obrigatoriamente, incidiria sobre a tarifa da água, como se hoje essa outorga não existisse, como se ela não fosse existir, e como se, para você ter uma competitividade e para você estabelecer tarifa, você levasse unicamente em consideração para criar essa majoração na tarifa, fosse a cobrança de outorga ou não, que seja assim, tentando traduzir um pouco, uma taxação, um percentual que seria pago ao município, né? Isso hoje já é feito, nós temos uma tarifa cara por um serviço que não é prestado, e tem formas mistas de se chegar a tarifas mais justas, cobrando uma eficiência maior do prestador de serviço. Então, ainda por cima, você pune o gestor municipal, né, na lógica estabelecida, pune o gestor municipal que queira exercer a sua responsabilidade, ainda que através de soluções consorciadas com outros municípios. Olha aí, deputado, parabéns, viu, pela defesa lá, e continue nessa luta, porque sei que é difícil. O Antônio pontuou aqui o quanto foi difícil para eles lá no sertão, tiveram até judicialização, o PSB moveu céus e terras para defender a atuação da Compesa, que nada mais é do que defender a ineficiência do serviço público na prestação de algo que é básico, né? Algo pois é. E aí, Felipe, só para complementar, Matheus, porque eu sei que o tempo da gente está estourado, porque tem uma narrativa, né, dizendo que isso tudo é para proteger aquelas áreas, né, e que, assim, que isso tem que ser garantido, como se fosse uma novidade introduzida pelo governo estadual, naqueles municípios e naquelas regiões que não seriam lucrativas para a iniciativa privada. Veja, isso está previsto no arcabouço legal aprovado no âmbito federal. Isso já está previsto. Isso não é uma divisão, pelo contrário, é inclusive uma forma de fazer com que esse serviço chegue nas áreas mais remotas e onde não seria lucrativo, e tendo toda essa previsão legal para que isso seja feito, seja pela iniciativa privada, seja pelo próprio poder público, que não faz isso hoje. Me diga se o saneamento chega, eu não vou nem dizer nas áreas mais remotas, porque quando a gente remota, a gente remete à distância. Então, o saneamento chega nas áreas mais pobres de qualquer cidade? Não chega. E quem é que faz esse serviço? É o poder público. Então, isso é uma falácia, ou seja, isso é uma mentira, esse discurso, entendeu? Para fazer novamente, para perpetuar o discurso do nós contra eles, rico contra pobre, enfim, esse dualismo que leva a política ao que a gente está vivendo hoje. Então, isso é uma coisa que precisa ser enfrentada. E são questões que a gente vai discutir. É evidentemente que o governo vai aprovar do jeito que quer, as emendas que eu apresentei, tentando corrigir
alguma coisa que ainda assim não ia chegar, e que outros deputados apresentaram, foram todas rejeitadas, serão rejeitados, porque o governo tratora e tem maioria, vai ser aprovado como o governo quer. Agora, pelo menos, vão ter que se dar o trabalho de respeitar os prazos regimentais e de ouvir o nosso discurso, que eu sei que cansa os ouvidos do governo, mas é um trabalho de resistência. Oposição e contraditório é resistência. E a gente está aqui para fazer esse trabalho, para pontuar, e para quando chegar lá na frente, na história, saber, teve alguém, teve 1, 2, 3, um grupo, enfim, uma minoria, mas que foi uma minoria ativa e que se fez ouvir, ainda que de maneira muito, muito solitária e de maneira, enfim, rasgando e dando a cotovelada necessária. Sempre bom, né? O papel da oposição de fato, trazer o contraditório, apontar onde o governo vigente está errando, enfim, insiste em errar, no caso de Pernambuco, né? Parece que não é passível de correção, né? Eles não abrem para que sejam corrigidos, mas é isso, a gente tem fé e esperança que talvez num possível futuro as coisas mudem, porque de fato, atualmente, eu pelo menos, eu não acredito, bom, vou torcer, né? Para que eu tenha mais 47 anos de vida e que eu consiga ver Garanhuns saneada, mas eu acho muito difícil que as coisas percorram da melhor maneira possível se continuarmos olhando da mesma maneira e fazendo as mesmas coisas, querendo obter um resultado diferente. Eu quero mandar um abraço aqui para a nossa audiência que é muito qualificada, meu amigo Elvis, ele que tem um salão de beleza junto com a esposa dele, a Bia. Um abração para eles. Sei que está sendo difícil, meu amigo, esse momento, para todas as pessoas que têm seus empreendimentos. Ficar aqui meu abraço e meu desejo de boa sorte sempre. Deputado, foi um prazer conversar com a senhora nesta terça-feira, nesse dia 6, que a senhora possa ter força. Entra em recesso agora, deputada? A gente está em convocação extraordinária, né? A gente está em regime de convocação. Hoje teve reunião da CCJ e de CCLJ e de mais outras comissões. Amanhã tem plenário. Sexta-feira tem novamente reunião da Comissão de Legislação e Justiça para analisar esse projeto, especificamente de outras comissões, e segunda-feira tem plenário para votar. E aí entra em recesso, né? Então, assim, o período de recesso era a partir de 30 de junho, 1º de julho, mas teve essa convocação extraordinária para aprovar, para votar esse projeto e também os decretos de prorrogação de estado de calamidade do governo do estado de Pernambuco, de outros municípios e mais alguns projetos de leis pontuais, projetos importantes, enfim. Tanto apresentados por deputados quanto pelo próprio governo do estado. Com certeza. A gente sabe que a Alep presta um serviço, principalmente do lado da oposição, muito duro, né? É necessário, às vezes, dar um descanso, porque senão a gente não reabastece as energias. Felipe, tuas palavras? Gostaria de agradecer aí a participação de Priscila mais uma vez, né? Honrando com as suas opiniões firmes, fortes, né, e vamos atuar para privatizar esse negócio aí, Priscila. Tem que privatizar. Trabalhar para trazer exatamente eficiência e ter um plano de modernização que passa, sem dúvida, pela questão da privatização. E, enfim, agradecer aí vocês e espero que terça-feira que vem Lucas já esteja aqui com a gente, viu? Com certeza. Estará. Amanhã, com certeza, estará novinho em folha aí. Só pontuando aqui, quando a gente fala de privatização ou de modernização do setor público, a gente não sataniza o setor público, né? A gente só quer serviço bem prestado. Serviço bem prestado e que o Estado tenha a eficiência para investir naquilo e da maneira correta, que o Estado esteja presente, sim, e que tenha agências reguladoras fortes, né? Não essa patacada que existe hoje na maior parte, ou em uma boa parte das agências reguladoras, enfim, mas com honrosas exceções, né, de agências sérias que existem no país, mas que a gente precisa, sim, ultrapassar esse tabu. Com certeza.
complicado, né? A gente vê que, de fato, o setor público ele sente uma certa resistência em modernizar e entregar o serviço público da melhor maneira. Mas é isso, pessoal. 1h08, a gente vai encerrando por aqui. Até amanhã, se assim o bom Deus permitir. Amém. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. No.